Saudações, indivíduos da inquietude. Aqui, o silêncio fala, o inconsciente ganha voz, uma jornada interna no mundo externo. Eu sou o Johnny Amorim e este é Entre o Ser e o Mundo. Senhoras e senhores, constitui para mim sensação nova e embaraçosa apresentar-me conferencista ante um auditório de estudiosos do Novo Mundo, considerando que devo esta honra tão somente ao fato de estar meu nome ligado ao tema da psicanálise. Será esse, por consequência, o assunto que lhes falarei, tentando proporcionar-lhes o mais sinteticamente possível uma visão de conjunto da história inicial e do ulterior desenvolvimento desse novo processo semiológico e terapêutico. Se algum mérito existe em ter dado vida à psicanálise, a mim não cabe, pois não participei das suas origens. Era ainda estudante e ocupava-me com os meus últimos exames, quando outro médico de Viena, o Dr. Josef Breuer, empregou pela primeira vez esse método no tratamento de uma jovem histérica. Assim, Freud abriu em setembro de 1909 sua primeira conferência na Clark University, diante de uma plateia americana, curiosa e desconfiada. A cena já mostra muito humildade ao atribuir a Breuer primeiros passos, mas também firmeza ao se colocar como aquele que iria dar uma visão de conjunto sobre o novo método. Perceba o tom quase solene, quase teatral. Era mais do que uma exposição científica, era a apresentação de uma nova maneira de compreender a mente humana. É a partir dessa fala que vamos percorrer juntos as 5 lições de psicanálise que transformaria definitivamente a psicologia e a cultura. Isto posto, agora vamos ao episódio de hoje. Notinha aqui de rodapé: se você está curtindo este trabalho, compartilhe com os parentes, com os amigos. É de grande importância para a gente, pois nos torna mais relevantes na rede. Vocês sabem como isso funciona. Essa obra foi e ainda é a porta de entrada para muita gente nesse universo fascinante da psicanálise. As 5 lições de psicanálise de Sigmund Freud, ou como queira, as 5 palestras de Freud, dá origem a um livro deste momento muito particular. Uma viagem marcante de Freud aos Estados Unidos, em 1909, como eu já disse. Então imagine a cena: Freud, já com nome respeitado na Europa, mas ainda visto com desconfiança, atravessando o Atlântico para explicar suas ideias sobre o inconsciente, os sonhos, a sexualidade, que soavam tão revolucionários, tão desconfortáveis, sobretudo para uma plateia americana que não estava acostumada a ouvir falar de inconsciente, histeria, sexualidade recalcada e também reconhecidamente mais conservadora e mais puritana. Freud foi convidado por G. Stanley Hall, então presidente da Clark University, e não foi sozinho. Levou consigo Carl Gustav Jung, Sandor Ferenczi, Ernest Jones, um verdadeiro comitê pioneiro da psicanálise. Foi um momento chave, uma oportunidade rara, mas também um desafio enorme. Essas 5 conferências tinham um propósito claro: serem didáticas. Não eram textos herméticos, mas uma introdução clara e envolvente aos conceitos que Freud vinha construindo. E há um detalhe fantástico aqui. O Ernest Jones, que era o biógrafo de Freud, conta que ele falava quase de improviso, com poucas anotações. Isso revela não apenas o domínio absoluto que ele tinha sobre o tema, mas também a sua capacidade narrativa, quase como um contador de histórias, capaz de nos guiar por territórios desconhecidos com clareza e encanto. O resultado disso, um livro que preserva a oralidade de Freud, quase palavra por palavra, tal como ele as pronunciou naquele palco americano. Um texto que respira, que não é só teoria, mas também memória viva de um momento histórico. Eu já li esta obra e recomendo, vale muito a pena mesmo. Vamos lá então para a primeira lição, ou a primeira palestra, como queira. Freud começa de um jeito bem concreto, contando uma história clínica que se tornaria célebre, o caso da Anna O, que na verdade era o codinome para Berta Pappenheim, uma jovem inteligente de apenas 21 anos, mas que apresentava um quadro complexo, sintomas físicos e psíquicos, paralisias,
distúrbios de visão e, em certo momento, uma dificuldade extrema de beber água, mesmo quando morria de sede. Esse caso remete ao período em que Freud ainda trabalhava ao lado de Joseph Breuer. Na época, a técnica em voga era a hipnose. Foi justamente através dela que surgiu a descoberta decisiva. Sob hipnose, Anna O conseguia lembrar e falar de memórias profundamente perturbadoras, especialmente ligadas ao período em que cuidou do pai enfermo. E essas situações carregadas de emoção não estavam acessíveis em seu estado consciente de vigília. E o ato de falar sobre isso, de liberar a emoção represada, produzia um alívio imediato em seus sintomas. Um detalhe que é muito interessante é que a própria paciente batizou o método e chamou-o de Talking Cure, a cura pela fala, também de Chimney Sweeping, que é a limpeza da chaminé. Metáforas potentes, vindas da experiência subjetiva dela, que captam a essência do que estava acontecendo. A palavra tem poder. Falar pode limpar, pode curar. Eu queria frisar que a questão da Anna O ter dado estes nomes em inglês para o que ela estava passando, porque fez parte da doença dela falar somente em inglês. A língua materna dela é alemã, mas no período da doença dela, ela só conseguia se comunicar em inglês. E claro, isso intrigou muito o Freud e o Breuer, que foram investigar, e sob hipnose eles acabaram descobrindo o momento que a levou a falar somente em inglês. O inglês não estava bloqueado. É um dos momentos lá do enterro do pai dela, ela queria rezar e não conseguiu, e acabou lembrando de um poema em inglês, e isso acabou ficando na cabeça dela. Vejam que super interessante também, isso foi anotado e colocado aí das teorias do Freud e do Breuer. Contudo, a hipnose tinha limites. Nem todos respondiam a ela, e os efeitos não se mantinham de forma duradoura. Ainda assim, desse experimento nasceu a primeira formulação teórica decisiva. Os histéricos sofrem de reminiscências, ou seja, os sintomas não eram aleatórios, eles funcionavam como manifestações simbólicas de memórias traumáticas que não haviam sido emocionalmente processadas. O afeto, a energia ligada a essas lembranças, não encontrava uma saída natural. Era reprimido e assim escapava pelo corpo, transformando-se em sintomas físicos ou em perturbações mentais. Aí nosso querido Freud solta então uma frase de impacto que ecoa até hoje. Onde há um sintoma, há também uma amnésia, uma lacuna na memória consciente. Essa ideia de que todo sintoma carrega uma história esquecida que se tornará um pilar fundamental sobre o qual toda a psicanálise será erguida. Se a hipnose não era o caminho perfeito, talvez por soar mística demais e por não oferecer resultados consistentes para Freud, surge então a grande pergunta: como acessar essas memórias escondidas por trás da amnésia dos sintomas e de um modo mais sistemático? Então aqui começa a segunda lição. Freud começou a desconfiar que a hipnose não era assim tão essencial. Ele havia aprendido muito em Paris com Jean-Martin Charcot, em 1885 e 1886, e depois com Hippolyte Bernheim, ambos neurologistas e cientistas franceses. Bernheim demonstrava que mesmo quando um paciente não se lembrava de uma ordem recebida em estado hipnótico, bastava uma certa insistência para que a lembrança emergisse. Isso acendeu uma luz em Freud. Talvez as memórias esquecidas dos seus pacientes não estivessem realmente apagadas. Havia sim uma força ativa, mantendo-as afastadas da consciência. E foi justamente essa força que ele chamou de resistência. Era como se o próprio paciente, sem perceber, lutasse contra a volta da memória dolorosa. A partir daí, o foco mudou. Em vez de contornar a resistência pela hipnose, Freud propôs enfrentá-la diretamente, analisar, compreender, superar essa barreira, agora pela associação livre. E é aqui que aparece um dos conceitos mais célebres da psicanálise, o recalque. Freud explica que o recalque acontece quando há um conflito interno insuportável, geralmente entre um desejo e as normas morais ou sociais que internalizamos. Ele dá um exemplo clínico impactante. Uma paciente que nutria uma paixão secreta pelo cunhado, quando a irmã morreu, um pensamento rápido atravessou sua mente. Agora, ele está livre, pode casar comigo. Esse desejo, carregado de afeto, era tão inaceitável que foi imediatamente expulso da consciência. Resultado, o conteúdo foi recalcado e logo começaram a surgir sintomas histéricos severos. E para tornar isso mais palpável, Freud recorre a uma analogia memorável. Ele disse: imagine que, durante uma palestra, alguém comece a atrapalhar. Este indivíduo é expulso da sala pelos seguranças. Isso é o recalque. Para que ele não volte, estes seguranças reforçam a porta com cadeiras. Isso é a resistência. Mas atenção, o indivíduo não desapareceu.
Ele permanece do lado de fora, batendo na porta, fazendo barulho, perturbando de outros modos. Nessa metáfora, o auditório é o consciente e a área externa, o inconsciente. O conteúdo expulso continua ativo, insistente, procurando caminhos de retorno, e os sintomas são justamente esse retorno disfarçado. E aí que entra o terapeuta, como um mediador capaz de negociar com esse indivíduo recalcado, buscando reintegrá-lo de outra forma. É como se alguém fosse lá conversar com aquele indivíduo bagunceiro, falasse: olha, você pode ficar aqui, mas você vai ter que se comportar diferente agora, é assim assado. A grande lição é clara: o recalque nunca elimina a energia do desejo, ele apenas a desloca. Enquanto essa energia não encontrar outra via de expressão, continuará a pressionar, transformando-se em sintomas. Na terceira lição, Freud amplia o horizonte. Os mecanismos do inconsciente não aparecem só na doença mental. Eles também atravessam a vida cotidiana, nos xistes, nos sonhos e até nos erros banais. Vamos começar pelos xistes. Freud mostra como piadas, trocadilhos e brincadeiras revelam desejos que, de outro modo, não seriam aceitos. Daí o dito popular: toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ele endossaria sem hesitar: o xiste é um modo socialmente permitido para liberar o reprimido. Avançando um pouco, ele também entra com o conceito de complexo, que foi um termo decisivo vindo da escola de Zurique, colocado por Jung. Complexo, em poucas palavras, um conjunto de ideias ligadas entre si e carregadas de energia afetiva. O trabalho analítico é justamente desvendá-los. E como? Por técnicas que são colocadas por Freud, como a associação livre e a experiência da associação, que eu não vou detalhar aqui no momento. Vamos passar para sonhos. É aqui que Freud dá um salto. Para ele, os sonhos são a via régia para o inconsciente. Todo sonho é a realização disfarçada de um desejo. O que lembramos ao acordar é o conteúdo manifesto, uma historinha aparente, mas por trás existe o conteúdo latente, os desejos, memórias e conflitos recalcados. O inconsciente fala por mecanismos próprios, condensação, várias ideias fundidas em uma imagem só. E deslocamento. A emoção aparece colada a algo aparentemente irrelevante. Assim, interpretar os sonhos é decifrar uma linguagem cifrada, com regras diferentes da lógica consciente. Não por acaso, Freud dizia que o melhor caminho para formar um psicanalista era analisar os próprios sonhos. Passando agora para os atos falhos, Freud acrescenta ainda essa terceira janela do inconsciente: esquecer um nome conhecido, trocar palavras, perder objetos, ler errado. Para ele, nada disso era um acidente puro. São manifestações de conflitos inconscientes escapando pelas frestas. Um exemplo famoso e didático aqui, a gafe do presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em 1982. Ele propôs um brinde ao povo da Bolívia durante uma visita a Brasília, revelando possivelmente preconceito ou ignorância sobre os países sul-americanos. Bem, na verdade, é para onde eu vou depois, afirmou, mas sem se importar com o fato que a próxima parada seria na Colômbia. A Bolívia nem estava na sua programação. Mas tem um ainda mais didático, do George Bush, que fez comentários em um discurso durante um evento em Dallas, no dia 18 de 5 de 2022. Ele criticava o sistema político da Rússia. Abre aspas, o resultado é a ausência de freios e contrapesos na Rússia e a decisão de um homem de lançar uma invasão totalmente injustificada e brutal do Iraque. Fecha aspas. Disse ele, antes de se corrigir e balançar a cabeça, quero dizer, Ucrânia. Ou seja, ele estava fazendo uma autoavaliação, que invadiu o Iraque de forma injustificada e brutal. Foi ele. Vamos agora à quarta lição, sobre sexualidade infantil e o complexo de Édipo. Freud mergulha em um dos pontos mais controversos de toda a sua obra e talvez o mais rejeitado por seu público da época: o papel da sexualidade na vida psíquica e na origem das neuroses. Sua experiência clínica mostrava repetidamente, por trás dos sintomas, por trás das resistências, haviam sempre conflitos ligados à sexualidade, muitas vezes conflitos que remontavam à infância. E não é à toa que, de um modo caricatural, ficou no imaginário popular aquele slogan: tudo é culpa da infância. Mas é importante esclarecer, para Freud, sexual não é apenas genitalidade ou reprodução. Ele usa o termo num sentido mais amplo. A sexualidade é a pulsão de vida, a energia vital que chamou de libido, presente desde o nascimento. A criança, já desde o berço, busca prazer.
Primeiro, no próprio corpo, o autoerotismo, como chupar o dedo. Depois, explorando zonas erógenas diferentes, boca, ânus, genitais. Ele também descreve pulsões em pares, o prazer ativo de causar dor, por exemplo, o sadismo, e o prazer passivo de recebê-la, o masoquismo. O prazer de ver, exibicionismo ativo, e o de ser visto, exibicionismo passivo. E aí vem a afirmação que escandalizou a sociedade. A criança é perverso polimorfa. Esse termo, que hoje pode soar estranho ou até agressivo, em Freud queria dizer que a criança possui várias pulsões, múltiplas formas de busca de prazer, ainda não organizadas sob o comando da genitalidade. E perverso significa apenas que não visam a reprodução, são desvios possíveis, disposições variadas. Na fase inicial da vida infantil, inclusive, a diferença de sexo ainda não é o critério fundamental para a escolha de objeto. Assim, tendências poderiam ser vistas como homossexuais, entre aspas, fazem parte dessa disposição polimorfa. Imagina o choque ao ouvir isso em 1909. Se até hoje essa noção ainda causa uma resistência, na época foi um verdadeiro terremoto cultural. No que a sociedade chamava de desenvolvimento normal, essas pulsões parciais acabam se organizando sobre a primazia da genitalidade, voltadas ao objeto do sexo oposto e função reprodutiva. Mas, quando uma dessas pulsões permanece isolada, independente e não se integra a esse objetivo, surgem as chamadas perversões. São fixações em objetos sexuais parciais, como fetichismo, voyeurismo ou sadismo. No caso, o impulso não é negado, ele é assumido de forma explícita. Já as neuroses é o avesso disso. Os mesmos impulsos existem, mas são recalcados, empurrados para o inconsciente, e ali retornam disfarçados em sintomas, fobias, obsessões, ansiedades, paralisias histéricas. Portanto, como diz Freud, perversão e neurose são duas faces da mesma moeda. Na perversão, o impulso é vivido diretamente. Na neurose, o impulso é negado, mas não eliminado. Ele volta mascarado em sofrimento psíquico. Essa teoria da sexualidade infantil é até hoje uma das ideias mais combatidas da psicanálise. Freud sabia disso e reconhecia o tamanho do tabu, mas estava convencido de que sem esse reconhecimento não havia como entender a formação do inconsciente. E é nesse contexto que surge um dos conceitos mais conhecidos e também mais criticados da psicanálise, complexo de Édipo. Eu vou tentar falar aqui de forma resumida. Eu fiz aqui o episódio número 5, Complexo de Édipo, de Freud a Lacan, que eu trato com mais detalhes, inclusive as críticas, as atualizações no mundo de hoje. Acho que vale a pena muito ouvir, se você não ouviu, Complexo de Édipo, o episódio número 5. Então, entre os 3 e 5 anos, segundo Freud, a criança desenvolveria desejos intensos pelo genitor do sexo oposto e sentimentos de rivalidade e hostilidade pelo genitor do mesmo sexo. O menino veria o pai como um rival pelo amor da mãe, e a menina veria a mãe como a rival pela atenção do pai. Para Freud, essa fase seria universal, todos passariam por ela. O destino seria superá-la, recalcá-la, mas o processo deixaria marcas profundas, marcas que influenciariam nossas escolhas amorosas, nossos vínculos afetivos e até mesmo nossos sintomas a vida inteira. Pesado, né? Sem dúvida. É justamente esse peso que mantém a quarta lição freudiana tão viva, seja pela resistência que provoca, seja pelo impacto que teve e ainda tem nas discussões sobre a psique e o desenvolvimento humano. Mas vamos agora à quinta e última lição. Freud parece querer amarrar todo o edifício que construiu até aqui, ligar a teoria do inconsciente, da sexualidade, à questão do adoecimento psíquico e da terapia. Ele explica o surgimento da neurose de modo muito claro. Os indivíduos adoecem quando não conseguem lidar com a realidade, principalmente quando a realidade frustra suas necessidades pulsionais ou eróticas nesse sentido amplo. Como Freud sempre insistiu, a neurose seria, então, uma espécie de fuga para a doença, um refúgio diante da realidade insatisfatória. E o sintoma neurótico funcionaria como uma satisfação substituta, imperfeita, distorcida, dolorosa, mas ainda assim uma forma de prazer distante daquilo que a realidade negou. Esse movimento envolve muitas vezes o que Freud chamou de regressão. A libido retrocede a fases anteriores do desenvolvimento infantil, onde a satisfação parecia mais fácil. É como se o sujeito incapaz de enfrentar as exigências atuais da vida buscasse abrigo em modos mais
primitivos de funcionamento psíquico. E convenhamos, isso não soa tão distante da nossa experiência contemporânea. A realidade nos impõe limites, a cultura exige renúncias e todos nós, em maior ou menor grau, fabricamos fantasias como compensação. Hoje, fazemos isso criando personas online, editando fotos, selecionando cuidadosamente momentos para exibir. Nunca estivemos tão insatisfeitos com a realidade e, ao mesmo tempo, tão inventivos em nossas fugas digitais. Freud diferencia, então, os destinos possíveis para a atenção. O indivíduo saudável é aquele que consegue transformar a fantasia em realidade, seja pelo trabalho, pela ação, pelo engajamento criativo no mundo. Já aquele que não consegue dar esse passo, por bloqueios internos ou externos, tende a se refugiar na fantasia. E quando esse refúgio se intensifica demais, a fantasia se converte em sintoma. Ele chega a dizer que neuroses são como mosteiros modernos, refúgios para os desapontados com a vida. Mas há também saídas mais criativas. Freud aponta a arte como um caminho privilegiado. O artista seria aquele que consegue dar formas às suas fantasias, transformando-as em obras valorizadas socialmente. A diferença é que o artista retorna da fantasia, oferecendo algo que dialoga com a realidade coletiva. Em vez de ter sintomas, fabrica obras de arte. E na prática clínica, tudo isso se manifesta em um conceito decisivo, a transferência. Freud percebeu que no processo analítico, os pacientes começavam a nutrir sentimentos intensos em relação ao analista. Amor, ódio, admiração, raiva, sentimentos desproporcionais à relação real. Ele então compreendeu que a transferência era uma rendição de padrões infantis. O paciente revivia na relação com o analista vínculos emocionais experimentados com os pais ou com as figuras significativas da infância. A análise se tornava um palco em que a vida afetiva infantil reaparecia com toda a sua força. É importante dizer, a transferência não existe apenas no consultório. Ela acontece em outras relações, por exemplo, professor-aluno, entre líderes espirituais e fiéis, em amizades intensas, até em relações amorosas. Mas na análise, ela se torna um motor essencial da cura. Parece um obstáculo, mas é uma forma de reconhecer os conflitos e encontrar novas saídas. Freud encerra sua quinta lição respondendo a uma crítica recorrente, o medo de que a psicanálise, ao trazer à tona desejos recalcados, destruísse a moralidade das pessoas. Ele argumenta o contrário. Um desejo inconsciente é muito mais perigoso, porque age às escondidas. Uma vez consciente, ele pode ser julgado, controlado, confrontado pela razão. O recalque bloqueia. A análise, ao reduzir o recalque, abre a possibilidade da sublimação, que seria canalizar essa energia pulsional para objetos socialmente valorizados, para o trabalho, ciência, arte. Freud acreditava que as pulsões são plásticas capazes de mudar de alvo. Assim, o que antes gerava sintomas pode ser convertido em potência criativa. E essa é a chave que fecha o ciclo das 5 lições. Compreender como o inconsciente nos adoece, mas também como pode ser transformado pela palavra, pela transferência, pela arte e pela sublimação. Um resumo aqui então das 5 palestras, que nem eram tão longas. Freud nos levou de um ponto ao outro de uma forma quase narrativa. Começou com a observação clínica dos sintomas da Ana O, descendo às profundezas do inconsciente, que se revela nos sonhos, nos xistes e nos atos falhos, passando pela questão polêmica da sexualidade infantil e do complexo de Édipo, até chegarmos nos mecanismos de cura pela psicanálise, como a transferência e a sublimação. Para dar uma atualizada nessa ideia, eu me fiz uma pergunta, mas aí, o que aconteceu com a histeria? Eu tenho essa resposta. Essas ideias freudianas surgiram numa sociedade europeia da virada do século XIX, que era profundamente vitoriana e burguesa, que se caracterizava por fortes ideais de moralidade, sobretudo no campo sexual, e de contenção dos afetos. Então a mulher era colocada como guardiã doméstica, recatada e obediente. A repressão afetiva e o silêncio sobre o desejo criavam um terreno fértil para que os conflitos inconscientes buscassem saídas indiretas. Assim, o corpo se tornava palco indivisível, paralisias, cegueiras, convulsões, sem causa neurológica clara. Então, por que hoje não vemos histeria nesses moldes? Porque cada época molda suas próprias máscaras de sofrimento. O que, no século XIX, parecia uma conversão histérica, hoje se manifesta em ansiedade, depressão, burnout, somatizações difusas. Se na Viena de Freud o corpo gritava, no nosso tempo é a mente acelerada que dá sinais de colapso. Então, algumas indicações culturais. O livro 5 lições de psicanálise, do Sigmund Freud. Na CM Book é aquele laranjadinho, porque tem um azul, tem um verde, mas este, os 5 lições, é o laranjado.
Ler o texto original publicado em 1910 é como entrar em contato com a voz de Freud sem filtro e ainda com o frescor de suas descobertas. Tem também o livro A Interpretação dos Sonhos, de 1900. Se nas 5 lições os sonhos aparecem em destaque, aqui ele ganha o status de via régia para o inconsciente. A gente falou disso. Então é a leitura mais densa, mas absolutamente essencial para entender como Freud pensava o inconsciente em sua estrutura mais profunda. Para dar uma atualizada no que está acontecendo conosco ao invés da histeria, eu gostaria de indicar o podcast Entre o Ser e o Mundo, o episódio 9, A Era da Aceleração e o Cansaço da Sociedade. Estou encerrando aí mais um episódio. Antes eu queria pedir para que vocês nos avaliem com 5 estrelas no Spotify, que assista no YouTube ou no YouTube Music, que compartilhem, que comentem. Assim, torna este trabalho ainda mais relevante na internet. Vocês sabem como que isso funciona. Eu agradeço a colaboração de vocês. Então, encerrando o nosso 21º, vejam só quem diria como chegamos longe. Então, as 5 lições de Freud não foram apenas uma exposição didática, foram um gesto inaugural, uma abertura de um mundo. Ao falar de sintomas, sonhos, sexualidade e cura, ele não descrevia apenas a clínica, mas mostrava que a existência humana é atravessada por forças invisíveis que não se deixam domesticar pela razão. Talvez seja esse o ponto mais perturbador, ao mesmo tempo libertador da psicanálise. Reconhecer que não somos senhores absolutos de nossa própria casa. O eu consciente é pequeno diante do vasto subterrâneo que nos habita. Mas longe de ser um pessimismo, isso pode ser visto como uma possibilidade. Se há algo em nós que excede a consciência, então também há sempre espaço para o novo, para o inesperado, para a criação. O inconsciente não é apenas um depósito de traumas, mas também uma fonte de linguagem, de desejo, de futuro. No fundo, Freud nos lembra que viver é negociar constantemente com a tensão entre o que sabemos e o que não sabemos de nós mesmos. E que talvez seja nesse intervalo entre a memória e o esquecimento, entre o desejo e a norma, entre o ser e o mundo, que se abre o campo da liberdade. Nos siga nas redes sociais, mas principalmente siga refletindo. Até o próximo episódio, pessoal!